Olá, sejam bem-vindos ao Nós. O programa de hoje tem como tema a responsabilidade social das empresas. Segundo o Livro Verde da Comissão Europeia, a responsabilidade social existe quando as empresas decidem voluntariamente contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. É uma das maneiras das empresas participarem de forma ativa na satisfação das necessidades dos clientes, trabalhadores ou fornecedores, ou seja, da sociedade em geral. E a verdade é que o consumo ético tem aumentado nas últimas décadas e muitos especialistas referem a responsabilidade social das empresas como fator essencial deste aumento. Os consumidores estão cada vez mais conscientes das implicações ambientais e sociais do seu consumo. Mas não lhe vou contar tudo já. Fique connosco e saiba mais sobre o tema ao longo do programa. Se tiver alguma dúvida ou comentário a fazer, visite-nos no Facebook, no Twitter, no i5 e no blog da RTP. Pode também enviar um e-mail para nós@acidi.gov.pt. Já a seguir vamos falar sobre responsabilidade social com Conceição Zagalo, presidente do Grace. Junte-se a nós. É importante que as empresas tenham responsabilidade social? Sim. Porquê? É bom poder ajudar as pessoas, não tanto só os imigrantes, mas sim também os portugueses que precisam. É bom. Eu acho que não. Eu acho que as empresas privadas e todos os privados não deveriam ser responsabilizados por uma coisa que é de responsabilidade social do governo ou de qualquer coisa que pertence ao Estado. Ou seja, depende muito mais de cada um de nós do que propriamente apenas das empresas, é isso? Sim, precisamente. E seria uma grande responsabilidade a pôr nas empresas e se calhar elas não conseguiriam lidar com isso. É importante que exista responsabilidade social nas empresas? Sim, acho que sim. Porquê? Porque é uma maneira de apoiar várias instituições e pessoas, não é? Devem sim, essencialmente quando têm subsídios do Estado. Têm que ter. Não devem, têm que ter. Acha que as empresas devem ter responsabilidade social? Sim, considero que as empresas devem ter responsabilidade social. Penso que cada um de nós deve contribuir para o bem-estar da sociedade, principalmente no momento que passamos, que é um momento de crise nacional e internacional. Sim, acho. Só que neste momento, atendendo à crise que estamos atravessando, depende realmente dos montantes que as empresas tenham Portanto, o montante que façam, não é? Está-me a entender. Com certeza que devem ter. Outra coisa não seria até de esperar. É uma obrigação que têm. Temos hoje connosco a doutora Conceição Zagalo, presidente do Grace, Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial. Olá, Conceição. Olá, Cláudia, bom dia. Olá, telespectadores. Muito obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui connosco hoje. O Grace foi criado em 2000. Sim. Nessa altura, como é que era vista a responsabilidade social por parte das empresas? Era vista mais na ótica da filantropia, mais na ótica das ações isoladas, mais na ótica das boas práticas, mas não com o rigor científico que a responsabilidade social tem vindo a assumir. Rigor científico e consequência na relação causa e efeito que a responsabilidade tem vindo a assumir. Na altura faziam-se algumas coisas, até de alguma forma dispersas, faziam-se algumas coisas não de uma forma consequente, muito menos estratégica. E planificada, não é? E planificada. E talvez por isso se sentiu necessidade aqui no tecido social português, que é tão propício a boas práticas, a bons empenhos, a bons desempenhos. Felizmente, não é? Felizmente, nós somos um povo altruísta por natureza. Os portugueses gostam de dar, gostam de receber e gostam de uma moeda de troca equilibrada. Bom, mas em sede de Fundação Luso-Americana e até recebendo um bocadinho a inspiração do que já se ia fazendo noutros continentes, decidiu-se a convite precisamente da Fundação e com algumas empresas locais, mas também algumas multinacionais, a discutir a relevância do tema, o seu impacto e a necessidade de criar em Portugal qualquer movimento associativo, por exemplo, que fizesse projetar de forma mais consequente o que tudo em responsabilidade social se podia fazer. E o que é que significa exatamente ser-se uma empresa com responsabilidade social? Cláudia, desde logo significa respeitar os colaboradores, respeitar todas as partes interessadas, vulgo stakeholders, respeitar o cliente, respeitar a sociedade e respeitar princípios de obrigação, de dever e de direito também, de forma equilibrada numa ótica de sociedade equitativa, que portanto, é isso que é uma coisa cabe. que devia ser muito de cada cidadão, não é? É uma consciência que devia ser de cada cidadão também. Mas o que são as empresas se não conjuntos de cidadãos? E, portanto, se cada cidadão assume
assumir também de forma com orientação estratégica e com acompanhamento e com alguma consciencialização de grupo, de conjunto na empresa, a noção de que tem tudo a beneficiar pessoalmente e coletivamente se for um bom praticante, mais facilmente se consegue inclusive melhores desempenhos. Portanto, o círculo virtuoso da responsabilidade social empresarial acontece se cada colaborador, cada cidadão, cada empresa for um bom praticante individual e coletivamente. E existem vantagens para as empresas de terem responsabilidade social? Claro que existem. E o claro que existem é a minha resposta imediata algo subjetiva. Mas também, objetivamente, há já estudos que, trabalhados inclusivamente com presidentes de empresas diversas em todo o mundo, dão dados que confirmam que as empresas ficam mais competitivas, mais produtivas e com maiores níveis de satisfação e de cumprimento de deveres face aos seus stakeholders, se estiverem integradas nas suas linhas estratégicas, a par e passo com as áreas de recursos humanos, financeira, de operações, de vendas, boas práticas, boas políticas de responsabilidade social. Os resultados são evidentes, as empresas ficam mais produtivas e querem investir mais e melhor nestes temas, mas investir de forma consequente e não investir por dar cá aquela palha. De forma a que fiquemos todos a ganhar. Claro. Daqui a pouco vamos mostrar uma reportagem que lhe dará ainda mais informação sobre a responsabilidade social das empresas. Mas antes vou falar-lhe da linha SOS Imigrante que está ao seu dispor para esclarecer qualquer dúvida. Obtenha os esclarecimentos de que precisa ao custo de uma chamada local de segunda a sexta-feira entre as 8h30 e as 20h30. Voltando ao tema do programa e aproveitando que temos aqui connosco a simpática doutora Conceição Zagalo, sabia que o ACIDI é um dos muitos parceiros do GRACE? O ACIDI tem como missão colaborar na criação de políticas públicas importantes para a integração dos imigrantes e minorias étnicas. Esteja atento à nossa próxima reportagem que vai ficar a saber muito mais. De acordo com a Comissão Europeia, a responsabilidade social das empresas define-se pela integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas operações e na interação com outras partes interessadas. Há visões mais restritivas e visões menos restritivas. Há, porventura, quem entenda que as empresas têm a este nível deveres quase nulos, porque o seu objetivo é exclusivamente o lucro e, portanto, devem se preocupar com os acionistas e depois a mão invisível do Adam Smith resolverá todos os outros problemas. E depois há visões que eu diria mais modernas, do meu ponto de vista eticamente mais justificáveis e mais fáceis de justificar e melhores, se quiser, que dizem que não, que a empresa não visa por simplesmente o lucro e tem de facto obrigações sociais que vão para além dos seus acionistas e que começam nos seus trabalhadores, nos seus gestores, nos seus fornecedores, nos seus clientes e obviamente na comunidade. Em 2001, Bruxelas publicou o chamado Livro Verde, que tinha por base a promoção de um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas. Apesar de não existir uma norma à escala da União Europeia, dadas as diferenças entre os Estados-membros, existem alguns incentivos em Portugal. Por exemplo, ao nível dos encargos que são considerados fiscalmente relevantes, aquilo que o legislador chamou de realizações sociais, em que o Estado permite, por exemplo, que os custos sejam considerados em percentagens de 120% ou de 130% ou de 140% de determinado tipo de encargos, o que significa que o Estado quer incentivar determinadas despesas e, portanto, de alguma forma, neste âmbito da responsabilidade social. Estou a pensar, por exemplo, em creches, em lactários, em cantinas, em constituição de seguros de vida, de doença, de contribuições para fundos de pensões. Nos últimos anos, a lógica das empresas alterou-se e cada vez mais se aposta na inclusão social na própria esfera empresarial. Um caso particular é a contratação de pessoas portadoras de deficiência.